Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, sobre o seu futuro. Você já investe pensando na sua aposentadoria, em como vai ser quando você parar de trabalhar? Geralmente nós costumamos pensar que a aposentadoria está bem longe, mas é preciso utilizar o tempo a nosso favor para que possamos usufruir com tranquilidade lá na frente. Então fica comigo que eu vou te contar um pouco mais do detalhe sobre o que são fundos de previdência, o que é um plano de previdência e o porquê ter uma previdência privada. Então vamos começar. Por que ter uma previdência privada? À medida que a população envelhece, parece mais difícil conseguir se aposentar com bons rendimentos apenas pela previdência pública. Isso porque nós vemos uma expectativa de vida dos brasileiros aumentando e, na outra ponta, uma queda considerável na natalidade, ou seja, a base de contribuintes futuros tende a diminuir, o que vai gerar um desequilíbrio nas contas da previdência. Segundo uma pesquisa do IBGE, hoje a população de idosos representa cerca de 15% na população brasileira como um todo. Até 2046, essa proporção tende a aumentar para 30%. E nesse cenário, a previdência privada ela pode ser um instrumento poderoso para o planejamento e para termos um complemento financeiro consistente visando o longo prazo. E além desses pontos, vamos falar também sobre os benefícios da previdência privada. Vamos separar em 3 grandes itens. São eles: o benefício fiscal, sucessão patrimonial e também a portabilidade sem tributação. Quando nós falamos em benefício tributário, é porque quem investe em previdência privada, em planos como o PGBL, por exemplo, tem a possibilidade de deduzir até 12% da renda bruta tributável na base de cálculo no momento da declaração do imposto de renda. Além disso, não há incidência de come-cotas para os fundos de previdência e isso é bem importante. Outro ponto é que a previdência privada ela não entra em inventário, assim isso é um benefício para a questão da sucessão patrimonial. E por último, na previdência pode-se realizar a portabilidade sem tributação, o que é um benefício muito interessante. Eu contei brevemente sobre o porquê estar posicionado em uma previdência privada, mas e agora? Agora nós precisamos falar sobre os planos e os fundos de previdência. Mas o que é um fundo de previdência e o que é um plano de previdência? Os planos são os produtos que os investidores efetivamente adquirem. Eles correspondem a uma espécie de pacote para aposentadoria, com as instituições financeiras atuando tanto na gestão dos valores quanto também dos prazos para que mais tarde o investidor obtenha uma determinada renda. Já os fundos de previdência são os veículos de investimento em si. Assim, o investidor que contrata um plano de previdência terá os seus recursos efetivamente aplicados em um fundo de previdência, ou seja, quando decidimos investir em uma previdência privada, nós temos que escolher, além da estratégia do fundo, escolher também qual é o plano ideal para você, se é um PGBL ou um VGBL. Precisamos entender também a questão da tributação. Qual tributação será utilizada e qual é a tabela, se é a tabela progressiva ou a regressiva. Eu sei que são muitos detalhes, mas calma, eu vou deixar um pouco mais simples, basta você entender o conceito de cada um dos planos e escolher o que mais faz sentido para você. O PGBL é indicado para quem faz a declaração completa do imposto de renda. O investidor ele terá um benefício fiscal investindo até 12% da renda anual e poderá deduzir esse valor da base de cálculo da declaração do imposto de renda e o imposto incidirá sobre o total da aplicação no resgate, que é o valor aplicado mais os rendimentos. Já no VGBL, ele é indicado para quem faz a declaração simplificada do imposto de renda e nesse plano o recolhimento do imposto ocorre apenas pelo rendimento. Outro ponto importante é a questão da tributação. Se será a previdência com a tabela progressiva ou a tabela regressiva. Na tabela regressiva, a alíquota de imposto de renda diminui ao longo do tempo. Já na tabela progressiva, a alíquota do imposto de renda vai depender da renda tributável total, ao resgatar a cobrança antecipada de 15% do IR e posteriormente poderá ser feito reajustes aqui pela próxima declaração anual. E que tal aproveitar os benefícios da previdência privada tendo a gestão da Merá Capital? Eu quero apresentar o mais novo lançamento. Acabou de sair do forno o Merak Bravos Previdência FIC-FIA PGBL e VGBL. O fundo seguirá a mesma estratégia em nível de investimentos,
do Meraki Brabus Fundo de Ações, mas é claro, respeitando a regulamentação de previdência. Mas por que nós escolhemos a estratégia de renda variável para ser o nosso primeiro fundo de previdência? Porque o objetivo do fundo tem total sinergia com o objetivo da previdência. Como eu contei, a previdência privada surgiu oferecendo ao investidor a possibilidade de construir um patrimônio de longo prazo. Já a renda variável contribui para isso, pois proporciona a potencialização dos rendimentos através da diversificação e do aproveitamento das oscilações de mercado. O Meraki Brabus é um fundo de ações no qual o principal objetivo é obter retornos acima do Ibovespa, de maneira consistente ao longo do tempo, ganhando resultados com a valorização das ações investidas. Dentro do nosso processo de investimento, nós escolhemos cerca de 20 a 25 empresas para fazer parte da carteira do fundo. Nós temos assim uma cesta de empresas bem diversificada. A nossa filosofia de investimentos consiste na escolha de boas empresas com um bom momento, com preço razoável. E para isso nós temos um processo de investimento muito estruturado, robusto, dinâmico, e esse dinamismo ele possibilita a captura das melhores oportunidades diante das possíveis mudanças de cenário. O fundo Meraki Previdência Brabus é um fundo destinado para investidor qualificado e tem o seu ticket de entrada de R$1.000. Gostou do produto? Quer saber mais detalhes? É só entrar em contato com a gente.